Hello, hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Hello Talk, um programa onde eu entrevisto alunos e convidados da Hello Flix. E hoje nós temos mais um Hello Talk nesse domingo chuvoso. E hoje nós vamos bater um papo com a Liana, que foi minha aluna. Hello, hello! O Insta avisando, vocês entrando, é isso aí. Vamos bater um papo com a minha convidada. O Hello Talk, gente, é um programa que eu trago casos reais, né? Casos reais que já aconteceram com os meus convidados e sobre adultos aí que perderam o medo e já falam inglês sem medo e sem travar, ou ainda precisam perder o medo para falar inglês sem medo e sem travar. Mas são casos reais. Esse é o ponto principal do Hello Talk, a vida como ela é. E se você está aqui pela primeira vez, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem medo e sem travar. Em inglês a gente fala assim, it's my thing, ou seja, é o que me impulsiona, é o que move o meu coração, ajudar adultos a falar inglês sem medo e sem travar. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Liana, que já está entrando aí. Hello, hello. A Liana foi minha aluna há um tempo atrás, mas ela vai contar aqui para vocês. E quando eu fiz uma live com a irmã dela, com a Lume falou: a minha irmã tem muita história para contar. E aí eu falei: vou convidar a Liana para me contar as histórias da vida como ela é mesmo, né? Porque o episódio de hoje nós vamos falar sobre evite perrengues nas suas próximas viagens, falando inglês sem medo e sem travar. Esse é o assunto de hoje que eu vou conversar com a Liana. Daqui a pouquinho eu já estou chamando a Liana aí. Antes de tudo, eu quero falar para você o que você pode esperar desse Hello Talk de hoje, né? O que é esse Hello Talk de hoje? Bom, gente, como eu falei, convidados, né, que vão contar histórias da vida real, que vai te mostrar como você falar inglês sem medo e sem travar. No caso de hoje, vamos falar de viagens, né? E o que não é? Hoje eu não vou dar aula. Aula eu dou na quarta-feira, quando eu faço live no YouTube. Por sinal, toda quarta-feira, 9h15, tem aula. É a parte prática. E hoje eu também não vou ficar respondendo perguntas que vocês me mandam. O dia que eu respondo perguntas da audiência é segunda-feira no Instagram, às 9h15 também, tá? Então, toda segunda-feira no Insta, aqui no Teacher Adriana Tavares, às 9h15, eu respondo perguntas da audiência. E toda quarta-feira, 9h15, a gente passa para a parte prática, ok? Então, hoje, para você saber o que você espera e o que você não espera, anota aí, ativa as notificações. No link da bio tem lá para você entrar para a lista VIP. Você entrando na lista VIP, você vai receber todas as notificações de tudo que eu faço na internet. Então é bacana você estar acompanhando tudo. Segunda-feira você me manda a sua pergunta que eu respondo e quarta-feira a gente faz a parte prática, sempre às 9h15 da noite, tá? E aos domingos, nem todo domingo, mas eu sempre aviso aqui quando eu tenho convidada, eu entrevisto algum aluno ou ex-aluno ou algum convidado para conversar com a gente aqui no Hello Talk. Por sinal, Esther, a Esther que acabou de entrar, eu quero fazer uma live com você também, com certeza. Você tem muita coisa para contar sobre viagem também, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum recadinho aqui. Depois a minha equipe puxa minha orelha. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. É isso, né? Então agora eu vou chamar a minha convidada, que já está aqui esperando. E simbora. Tô te chamando aqui, Liana. Aqui, vamos que vamos. Tá legal o som? Tá tudo bem? Já chamei você, Liana, já tá entrando? Aí, já tá entrando. Oi, gente. Hello! Tá me Hello. ouvindo bem, Liana? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá meio baixinho aqui, mas acho que é o meu fone. Deixa eu colocar outro. Estão me Yes! ouvindo? Aí, Agora estão me ouvindo? estou. Aham, deixa eu colocar aqui. Pronto. Opa, não tava no máximo, agora tá. Tudo certinho.
Tô prendendo aqui na frente. Aí. Nossa, Liana, quanto tempo faz que a gente não se vê? Ah, faz bastante tempo. Você foi minha professora aqui, terceiro ano, no Drummond? E não, acho que foi na Não. sétima. Sétima série? Não foi no ensino médio, Liana. Não foi, Não né? foi, não. Porque eu não dava aula, eu não dava aula no ensino médio, eu dava aula no ensino fundamental, como eu dei para sua irmã, acho que sétima e oitava. No ensino médio eu já dava em outra cidade, né? No Fênix, no Drummond, não. Faz Sétima tempo, e oitava gente. mesmo. Faz um pouquinho, Bastante né? tempo. Faz muito tempo. E eu sinto falta, sinto saudade. Como é ruim a gente ficar, envelhecer e se tornar adultos, né? Como é difícil. Mas envelhecer é bom. Você não acha, não? É que você é muito nova ainda para falar isso. Tá com quantos anos, Liana? Ficável, gente. Vou fazer 40. Então, você tinha 13 quando eu te 16, dava 13? aula. Bastante tempo. Por aí, né? Ah, não, mas agora, olha, acredite em quem está com 54 e já é vó. 40, você vai entrar na melhor fase da sua vida. Verdade, verdade. De verdade. É a melhor fase da gente mesmo. Ô, Liana, você tá morando aonde agora? Hoje eu tô morando em Extrema, Minas Gerais. Divisa de São Paulo com Minas. Sul de Minas. Olha. E você faz o que em Extrema hoje? Eu me formei em nutrição, né? Sou nutricionista de formação. Eu saí de Lorena, fui estudar em Campinas, fiz na PUC. Aí de lá eu fui pro Sul, que o meu sonho era ir pra lá, pro Sul. Aí eu fiquei Pra um onde tempo pro lá. Sul, Liana? Pra onde? Morei em Jaraguá do Sul um tempo, depois eu fui para Joinville. E lá eu fiquei um tempo. E meus pais estavam no Japão, né? Então, quando eles voltaram, eu quis ficar mais próximo deles, acabei voltando e eu voltei para o Vale do Paraíba. Já voltei, né, com emprego, com trabalho, com uma transferência. E acabei voltando para Jacareí. E agora, começo do ano, na verdade, em fevereiro, em março, eu recebi a proposta para vir aqui para o sul de Minas. Um desafio gigante. E aqui estou, né? Olha, você está há quanto tempo em Extrema? Então, 7 meses. Olha. 7 meses. Que bacana. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você aceitar esse convite. A gente estava combinando domingo passado, eu nem me toquei que era eleição, né? Enfim, estamos aqui uma semana após a eleição, com essa confusão toda acontecendo ao nosso redor, mas vamos aqui falar do que interessa, né? Porque eu estava brincando esses dias, brincando e falando sério ao mesmo tempo, né? Quem ficou contente com o resultado da eleição? O Brasil vai melhorar, vai ter empregos novos, vai precisar do inglês para conseguir esse emprego novo, e para quem não está contente com a eleição, vai ter que aprender inglês para ir embora do Brasil. Então, o inglês, você não tem como escapar dele, não é? Eu tô vendo o pessoal, meus amigos entrando aqui, a Rosália, a Jéssica. Que legal. Já vi pessoal... nutricionista aqui, olha. Já teve gente que falou assim, ó, concordo que 40 anos é a melhor fase, tá vendo? É isso aí, gente. É isso aí. Não tem essa, não. Né? A primeira pergunta que não quer calar, Eliana, hoje você fala inglês sem medo e sem travar? Não, não falo. Mentira! É a oposta da minha irmã. Ela pediu para eu falar para vocês porque eu me viro sem inglês. Ela tá comigo por causa de, assim, eu sou muito envergonhada para inglês. Eu sou muito assim, eu falei para minha irmã que eu sou muito preguiçosa, né? A gente teve as mesmas condições de estudar. A gente estudou juntas, a escola, depois a gente fez, né, os cursinhos. Eu estudei em escolas desde CNA, IASES, todas as escolas particulares que tinha em Lorena, eu tive a oportunidade de estudar. Mas eu não levei adiante. A minha irmã já gostava, né? Ela até comentou que ela vídeos em inglês, porque a gente gostava dos Backstreet Boys, nossa, naquela época a gente dominava o inglês. Mas dali diante sabe quando você não pratica, não vê isso mais como teu assim, como se dizer, não era a minha obrigação, tipo, não sentia falta. E aí Nina, mas assim, por que você acha que você nunca aprendeu? Por que você acha que você não fala inglês sem medo, sem travar até hoje? Porque eu me acomodei. Porque, na verdade, eu vi que eu conseguia me virar sem. Então, os meus perrengues de viagem nas mímicas. E quando eu fui... Não, e assim, as minhas primeiras viagens internacionais foi com a minha irmã. Então, minha irmã fala inglês fluentemente. Porque na nossa cara, né, quem olha sabe que a gente não é brasileiro. Então, tudo vinha
falando inglês pra gente. Porque ou a gente é coreano, a gente é asiática, né? A gente é japonês. Então, eles já vêm olhando, se a gente sai do aeroporto ou qualquer lugar que você vai viajar, não é brasileira. Então, já vinham falando inglês, espanhol e tudo quanto é nome. E a minha irmã me apoiava. A minha irmã sempre, né, viajava com ela. Aí, as minhas 2 viagens que eu fiz sozinha, foi onde aconteceram os causos, que nem eu fui para os Estados Unidos sozinha, eu fui para o Japão sozinha. E aí que é onde que eu falo que eu sinto falta do inglês. Muito, Então gente, agora a gente muito. vai conversar sobre isso. Aham. Mas antes de começar na viagem, então vamos voltar um pouquinho. Eu não lembro de você ter dificuldade na escola. Você tinha dificuldade de Não, inglês na escola? não. É o que eu falei. Eu falar, até entendo hoje, não tenho dificuldade de leitura, de algumas coisas, frases, dá para entender. Porém, eu vejo que quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi que eu não sei nada. Nada, travou tudo. Eu não conseguia falar um hello, saiu aquela coisa, tipo, não sei falar inglês, gente. Eu travei. E aí você fala, nossa, ou é vergonha, é timidez mesmo, né? O medo Qual de foi o falar errado. sentimento, Liana, na hora que você travou assim? Conta pra mim. Ó, eu vou contar a pior situação. Quando eu parei na alfândega, que fala, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Na Porque já, imigração. na imigração, exatamente. Tá, Solteira, sozinha, sem filho, com passaporte azul de Mercosul. Então, o guarda já olhou e falou: essa daí é estrangeira, veio para fazer contrabando. Aí me perguntou para onde que eu estava indo. Eu falei que eu estava de férias, que ia para Disney. Cadê minhas passagens de Disney? Não tinha, porque minha prima que ia comprar para mim. Quanto você tem de dinheiro? Eu, tipo, US$ 50, sei lá quanto que eu tinha na carteira, não tinha nada. Ele falou: como assim? Por quê? Porque eu já tinha feito um depósito, mandado aqui, né? Feito como é que fala? Que a gente manda o câmbio lá para lá. Eu já tinha tá. feito o depósito para lá justamente para eu não ter saído com o dinheiro daqui. A gente fez o depósito na conta da minha prima para não ficar lá. Então, gente, pode justificar isso tudo. Aí ele assim, onde você vai ficar? Eu, na casa da minha prima. Quem é sua prima? Onde que ela mora? O que que ela faz? Quem que é o marido? Ela começou a perguntar tanta coisa, Adriana. E o meu inglês começou a travar. E eu comecei já a não entender mais nada, porque você começa a ficar nervosa. E eu falei, pronto, eu vou para a sala da imigração. Aí, sorte que a minha prima ainda falou, anda com o meu telefone, porque se chegar lá, eles vão ter que ligar para alguém próximo. Aí vão ligar aqui para minha prima para confirmar as informações. Eu fiquei nervosa, eu falei, agora ferrou, cadê meu inglês? Aí o cara, você não fala inglês, eu falo, travou, fiquei pra página, saía uma palavra. Aí ele começou a soltar um espanhol. Aí eu falei, gente, espanhol piorou, porque daí misturou português, espanhol, inglês, o espanhol dele era péssimo, eu tava socorro. Aí tem uma intérprete no aeroporto, né? Aí tem uma intérprete que quando acontece isso, eles podem acionar. Aí ele perguntou, você fala que língua? Aí eu, Brasil, brasileira. Brasileira, nem é língua, nem é português, é Brasil. É isso. Eu falei, Brasil. E ele assim, com essa cara, tipo, com cara de japonesa, falou que é Brasil. E eu assim, eu mostrava meu documento, meu passaporte, mostrando, sabe? Eu comecei a fazer mímica. Eu falava assim, ó. Eu tinha passagem de volta, eu já tinha ido, já tinha da volta. Mostrei pra ele que era de E férias. você estava indo para Mostrando. Disney mesmo, na verdade? Tava. Na verdade, eu tava indo na casa da minha prima, porque ela mora lá em Orlando. Eu tava de férias e eu ia pra lá, né? Ela mora em Orlando. Então, só que, gente, e pro inglês pra poder explicar pro guarda toda essa história? Como que eu ia falar? Eu comecei a ficar nervosa. Quanto tempo você ficou nessa situação de desespero aí? Olha, acho que mais de meia hora. Verdade, porque ele queria eu colocar na sala e todo mundo passando, a família passando e sozinha lá. E eu peguei, como diz a minha prima, o pior guarda. O pior dos guichês foi o pior, que é o cara que ele desconfia e mandava a gente voltar. Então, realmente, foi assim, o pior momento que eu passei de perrengue de E aí, quando inglês. você travou, não saiu mais nada Nada, mesmo, nada. medo, desespero. Respirei E fundo aí, só. ligou para sua prima? Como é que foi Não o desfecho precisou, disso? não precisou. Aí eu respirei fundo e falei, oh God. Eu falei, oh God. Aí eu respirei, eu falei, comecei, não chorei, mas eu sabe quando a gente fala, o que eu vou fazer aqui, Senhor? Falo, gente, ele não tá me entendendo. Aí eu comecei a falar em português alto. Gente, eu tô de férias.
Minha passagem de volta tá aqui. Eu tô com o visto americano certo, eu tô com a passagem certa aqui. O que o moço tá me incomodando? Sabe, eu comecei a falar alto. Aí ele tinha um nome, sobrenome, acho que o nome dele também era um nome. Era um nome que a gente fala que é do sul aqui, né? Tipo, um nome assim, Góis. Não era um nome estrangeiro, era um nome tipo Silva, um nome que a gente De quem? Do guarda? do guarda, que vem sobrenome, né? Que fica aqui no Sim, peito. sim. É o sobrenome dele. Então, o sobrenome dele não era um sobrenome estrangeiro, era um sobrenome que dava para entender que é daqui do sul. É um nome, sei lá, boliviano, argentino, alguma coisa assim. Aí eu olhei o nome dele, falei alto, ele levantou os olhos assim pra mim, na guichê, e falou, go, 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 e me dispensou, mas acho que ele ficou com dó. Porque eu ficava toda hora mostrando, fazendo mímica, mostrando meu RG, mostrando meu passaporte, mostrando a passagem de volta, sabe? E eu falava, gente, eu ficava assim, Poliana, mas esclarece uma coisa para mim. Você tinha inglês para responder aquelas perguntas e na hora você travou? Travei, porque assim, ele falava assim, where are you from? Eu, Brasil. Aí, daqui a pouco, as perguntas básicas eu conseguia responder bem básicas, do tipo, where are you going? Eu, Disney. Aí ele assim, how many days do you... Nada, começou a perguntar pra eu, falei... Aí eu ficava assim, 5, 15. Aí eu comecei, sabe? Eu comecei a ficar na dúvida, quantos dias eu vou ficar aqui? Aí eu não lembrava a data de passagem, eu falava, vou ficar 15 dias. Eu, 15 days. Aí ele olhava assim, aí, how much money do you have? Eu olhava assim, eu, I don't know, 50 cents, sabe assim, dólares. Eu comecei a ficar assim, gente, eu nunca vi ele perguntar isso, Com mas medo. começou a perguntar e eu tava respondendo. Daqui a pouco ele falou assim, ele perguntou assim, onde você vai ficar? Eu, cousin's house, cousin's home. Sabe quando você começa a travar os inglês? Como é que eu falo a casa da prima? Cousin house dele. Where she lives? Aí eu tava com o endereço na mão aqui. Isso. Here. Aí, eu aqui, ó, mostrando o papelzinho pra ele. Aí ele assim, where your tickets? Disney, né? Your Disney. I don't have. Will you buy no negócio, não, direto, né? No dia, you will buy the day we'll go to the... Sei lá, como você fala, meu Deus, o que tá perguntando? Se eu vou comprar no dia, se eu já comprei, se eu comprei... Sabe quando você começa a ficar nervosa com a situação, que a fila tava gigante, que é seu avião inteiro, e detalhe, só brasileiro, né? Todo mundo indo pra Disney, todo mundo naquele avião. E eu vi que todo mundo tava passando, e eu ficando. Aí eu comecei a ficar nervosa. Então, as perguntas entravam na cabeça, só que eu não conseguia responder, de tão nervosa que eu tava. Eu entendia, mas eu não conseguia responder, do tipo, eu não conseguia associar as respostas, do tipo, eu sabia que ele estava perguntando onde que eu vou, quanto tempo eu vou ficar. Eu sabia, mas eu não conseguia fazer a resposta que convincente para ele. Do tipo, essa menina tá gamelando, essa menina tá fazendo migué, essa menina... Então você até tinha o inglês, mas na hora você ficou com medo e travou, né? Exato. E essa não foi a sua primeira viagem internacional. Não. A minha primeira viagem internacional foi quando eu tinha 23 anos, que eu fui de surpresa, que eu ganhei da minha irmã e da minha mãe, que a gente foi para Argentina. Para Argentina foi até um pouco mais fácil, porque eu uso o espanhol, a gente até entende. Mas a gente com aquela cara de asiática, eles acham que a gente não fala nada e fala inglês. Então a minha irmã foi junto. Então a minha irmã já chegou no hotel, falou já em inglês, foi mais fácil, tudo. Porque eu falei, eu me acomodei. E aí depois eu fui para a Alemanha com ela, né? Porque ela tem, a minha irmã, para quem não sabe, é biomédica, então ela tem essas viagens dela de faculdade, aproveitamos e fomos. Eu fui junto, mas gente, faz falta. Adriana, como faz falta. Minha irmã desenrola, pegava o mapa, sabia tudo. Eu, não tenho essa coragem que ela tem. Porque daí você volta a ser um bebê dependendo de outra pessoa, né, Liana? Exatamente. E assim, gente, eu entrei numa zona de conforto.
hoje, onde eu trabalho, no que eu trabalho, o inglês não me faz falta. É isso que eu estava falando com as meninas. Se eu tivesse numa área, até assim, nutricionista, né? Mas eu trabalho hoje em cozinha industrial. Então, assim, o meu público hoje, eu lidero uma equipe que é semi-analfabeto. São pessoas que não têm condições de trabalhar no mercado de trabalho como vendedor, como qualquer outra profissão, porque a minha turma hoje é baixa escolaridade, então mal sabe escrever o nome, né? Então, eu já fico nessa situação de que eu já sei um pouco mais que eles. Eu tenho cozinheiro, eu tenho oficial de serviços gerais que não consegue ler. A gente tem que fazer informação, passar orientações por voz, porque eles não conseguem ler. E aí, no meu dia a dia, o que me faz falta? Se eu tenho um contrato grande hoje, que eu já trabalho dentro da Centauro, aí a Centauro comprou a Nike, por exemplo. Aí você vê um diretor de fora, ele quer o cardápio em inglês. Aí o bicho pega. Aí, por exemplo, você acha que é fácil fazer um cardápio em inglês? Gente, não é. Eu vou colocar uma torta, eu coloquei uma torta de maçã de sobremesa. Lembro até hoje que foi um indiano, não foi nesse contrato, foi num outro. Eu coloquei apple pie. Ele perguntou assim, eat salt? Eu, o quê? Eat salt? Eu não entendi. Aí o cara do lado falou assim, tá perguntando se é salgado. Eu falei, apple pie é torta de maçã, que eu saiba, não é sal. Aí ele falou assim, porque na Índia se come muita coisa de fruta com sal. Eu não tô sabendo. Então, assim, pra gente achar que é fácil, não é. Oliana, da onde que o cara era? Da Índia. Então, Olha só, abrindo um parênteses aqui, olha para você ver como é que o inglês não é perfeito, né? Quando a pessoa fala salty, dá a ideia de salgado, mas de salgado demais. Isso aqui tá salgado, tá salty. Não é só o salgado e o doce. Quando a pessoa pergunta se é salgado ou doce, ela tem que perguntar se é savory ou sweet. A palavra savory que é salgado. Quando eu falo salty, significa, nossa, não dá para comer, tá salty, tá salgado, entendeu? Olha para você ver que interessante, o próprio indiano não sabia perguntar se era salgado. Exatamente. Olha que legal. É super interessante. Então, não é a primeira língua, né? Mas assim, essa área que eu sinto falta do inglês hoje. A questão de eu receber um estrangeiro, inclusive né, que não é americano nato, mas é um indiano. Que não fala português. Exato. E para passar o cardápio hoje, gente, eu acionei minha irmã. Porque assim, gente, acho que nos Estados Unidos não tem cortes do tipo picanha, contrafilé, alcatra. E para explicar isso pro estrangeiro? Fala meat. Ele entende carne, mas que tipo de carne ele não vai saber. É meat. É chicken, fish, é o básico que a gente coloca, né? Só para explicar aqui, como é que é pork? A gente falou pork, não é pork que ele fala. Ele conhece qual termo, Dri? Pork ribs? Será que é ribs? Não, ele falou outro como você fala bisteca? Ribs. Então, steak. Steak que ele falou? Steak quando é bisteca, mas mais de vaca, que é o meat. O do porco, geralmente, eles chamam de pork ribs. Mas ele não falou pork. Era um outro estrangeiro que estava, ele falou outro termo. Aí eu falei... Existe também a carne de cordeiro, que é lamb. Não, mas também não era isso, não. Eu não lembro agora. Só sei que ele entendeu que não era nem peixe, nem frango, nem carne. Ele falou, então deve ser o porco. Eu falei, é porco. Porque tava do lado outra pessoa. Só não pode falar pig, que pig é o bicho vivo, não é a carne. Tem que ser pork mesmo. É pork mesmo, né? Mas ele não falou porco, eu não lembro outra palavra. Mas assim, esse é o meu desafio, sabe? Então hoje, até falo, preciso incentivar e voltar. A minha irmã fala muito disso. Volta a estudar inglês. Ô, gente, a Liana tá falando muito da irmã dela, mas é que a Lumi mora nos Estados Unidos hoje. Ela é biomédica nos Estados Unidos. Então, para ela fala inglês o dia inteiro, né? Então, por isso que fica recorrendo a ela, né? Mas assim, é o que eu falo. A gente teve as mesmas condições de estudo, só que ela focou nisso, ela fez disso da vida dela, né? Ela foi estudar, fez mestrado, fez tudo em inglês, tanto que, gente, o doutorado dela foi todo em inglês. Foi uma coisa, assim, impressionante. Ela na Unesp Botucatu, ela apresentando o doutorado dela em inglês. A bancada dela inteira, com os professores
né, renomados da Unicamp, não sei de onde, perguntando as coisas em inglês. Eu falava, gente, já é uma dor de barriga, né, fazer um lindo, né? TCC. Aí ainda tem que fazer uma tese de doutorado, ainda falar inglês, que não é a sua língua nativa, e ainda fazer os termos técnicos em inglês, né? Porque não é só o hi, hello, Sim. né? Ela tem todo. Eu fiquei impressionada, gente. Aí eu falei, nossa, preciso voltar. Mas eu falei, entrei na zona de conforto e eu vi que, fazendo mímica, eu conseguia me virar, só que esses perrengues, assim, é muito, muito Só que não, coisa. né? Só que não. Só que não. O risco de a gente ser enganado nessas viagens é muito grande, Adri. É o que eu falo. A minha cara não diz que eu sou brasileira, né? Japonesa. Então, vem muita gente querer passar perna. Eu falo, olha, tem viagem para tal lugar. Eu lembro que eu fui fazer um cruzeiro com a minha irmã e ela falou assim, quer ver a sacanagem que eles vão fazer? A gente fez um cruzeiro aqui no Brasil. Saiu de Santos e foi até Ilhabela, ali, sabe aquela região? Foi de 5 dias. Ela falou assim, que a gente vai descer, eles vão vir atrás da gente e achar que a gente é gringo. Dito e feito. A gente desceu, vieram os caras, começou a falar um inglês super embramation, minha irmã deu trela, começou a falar inglês. Eles queriam vender sabe aqueles tours, assim, que você pega, sai de carro, dá a volta, depois pega um barquinho e essas coisas, sabe? E a minha irmã falou assim, quer ver que eles vão falar quanto custa? Aí ele começou a dar, tipo, 3 vezes mais caro o valor do que se a gente tivesse comprado diretamente no guichê do negócio, sabe? Aí eu falei, tá vendo como o povo é sacana? Acha que a gente... E O cara depois só ela tá... revelou que era brasileira para eles? Ela falou assim, não quero não, tipo, não, e passou, sabe? Deixou quieto. E a gente foi reto, mas ela já sabia. Então, assim, se a gente não sabe realmente inglês, não domina, o povo passa em cima da gente mesmo. Sim. Oliana, você acabou de falar, né, que o perigo de não falar inglês também é passarem a perna em você, né? Mas tenta lembrar mais aí algum momento que você travou, que você ficou com medo e que você passou por uma situação complicada. Lembra mais aí pra gente. Quando eu fui pro Japão, né, eu saí do Brasil, foi tranquilo, só que a gente tem que fazer uma baldeação, né? Eu tive que fazer na Alemanha. Chega lá na Alemanha, Sozinha? sozinha. Ninguém sabia. Assim, você chega na Alemanha, ninguém sabe o que eu falei. Não sou cara de brasileira. Então eu desci lá, eu fui seguindo o fluxo. No avião tinha várias pessoas, enfim. E quando eu cheguei lá na Alemanha, eu vi que o meu voo para o Japão demoraria 6 horas. Eu tive que ficar 6 horas dentro de Frankfurt. E eu cheguei lá, não sabia nada. Aí o inglês, eu falei, nossa, será que o povo fala inglês aqui? Mas eu fui na cara e a coragem. Comecei a ler os letreiros. Primeira coisa que a gente procura é procurar o gate, né? Olha a passagem e fala, onde que é meu portão que eu vou ter que embarcar e prestar atenção no horário do fuso horário, porque o meu relógio estava com o relógio do Brasil e eu já tive que fazer lá a mudança, né? O pessoal já tinha falado isso. Muda o horário porque tem O fuso fuso. horário. Aí eu mudei, falei, gente, vou perder esse avião. E eu comecei a ficar apreensiva, porque 6 horas é muita coisa, mas é 6 horas de lá, realmente. E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu comecei a entrar nas lojas, aí tem duty free, tem um monte de coisa. Você começa a olhar e fica encantado. E você começa a converter dinheiro, dólar para euro, de euro para real, você fica louca, né? E eu não tinha nada, para variar, é o problema. Viagem sempre sem dinheiro. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu achava que não precisava de dinheiro, mas a gente precisa para comer, preparar alguma coisa. E eu sempre sem dinheiro. Sempre para dizer que eu tinha alguma coisa, uns 50 dólares na carteira, era muito e olha lá. E eu cheguei e falei, nossa, gente, eu preciso do banheiro. E para eu achar o banheiro? Gente, a gente acha que é fácil. Você acha que vai achar assim, bathroom? Não acha. Você não acha assim, nítido. Não acha. Você tem que... Sem contar que bathroom é na casa da gente, né? No aeroporto vai estar restaurant, Ah que é o lá, tá banheiro vendo? público. Tá vendo? Nem isso. Daí eu não achava de jeito nenhum, tá vendo? Aí eu falo assim, gente, aonde que é o banheiro? Aí eu comecei a perceber, falei, vou seguir alguém.
Joguei, saí do banheiro, comecei a... Sabe assim, você começa a disfarçar, olhar um, olhar outro. Aí eu Ai, falei, que vou achar o banheiro. desespero. Aí eu achei o banheiro, porque eu vi, sabe o que, gente? Sabe o símbolo de mulher e homem, assim, que é padrão? Falei, isso aqui é homem e mulher, isso aqui é banheiro. Achei por isso, não porque tava escrito, né, Restaurant. banheiro. Não tava, acho que tava escrito isso, eu não prestei atenção. E eu entrei. Fui no banheiro, tudo. Aí saí. Gente, sentei, fiquei esperando. Eu falei, aonde que é o meu Gates? E agora para achar o meu portão? Só que isso, gente, isso você faz em meia hora. Eu tinha mais 5 horas e meia para fazer alguma coisa lá dentro. E eu não tinha noção. Meu celular não funcionava, não tinha celular, não tinha nada. Que ano que Wi-Fi, foi isso, nada. Liana? Eu fui em 2000 no Japão, 2012. 2012. Caraca, E Liana, a... e até hoje você não fala inglês sem medo, sem travar, Tá mulher? vendo? 10 anos depois? Meu 10 anos Deus, depois. Eu hein? preciso voltar. Eu preciso Ah, voltar. Até porque a minha irmã tá me enchendo o saco, né? Ela falou que ia começar a conversar comigo só em com inglês. Porque certeza, né? senão Claro. eu não tenho vergonha na cara e vou continuar pagando esses micos. Ela já falou pra mim, eu não vou deixar mais com você, eu vou deixar você passar vergonha sozinha. E aí foi isso. Aí foi difícil. Aí eu sentei, comecei a me dar fome. E eu sentei e falei, gente, como é que eu vou comprar isso daqui? E eu começava a olhar, a mulher olhava assim pra mim, ó. Eu falava assim, how much? Eu ficava apontando a prateleira, a vitrine. Ela falava assim, tipo, $2 ou não sei quanto euro. Então, tipo, tinha o mesmo, né? Era dois preços. Eu falava, caraca. Eu falava, gente, quanto que eu tenho em dólar aqui dentro? Eu comecei a ficar pensando, acho que eu não vou comprar nada. Vou passar fome, quando chegar no avião eu como. Porque eu falei, o que eu vou pedir? Vou pagar mico, né? Aí eu ficava olhando, parece que ela ficou, né? Ficava olhando essa vitrine, raciocinando. Gente, dólar, quantos Mas dólares? nem o valor você entendia, Liana? E não, eu entendia, mas assim, eu ficava assim, será que compensa ou não? Aí eu tava com. Eu tava com algum. Nem lembro quanto que eu tinha, gente, na carteira. Eu tinha muito pouco dinheiro. E eu falava assim, vai que eu preciso de uma emergência do outro lado. Aí eu cheguei e falei assim, não, eu vou comprar pelo menos o que eu conseguia ver, né? Sabe aquelas potinhos de fruta? Salada de fruta? Sei. Essa aqui, pelo menos eu sei que salada de fruta eu vou pedir isso daqui. Aí eu fiquei desesperada. Eu falava, gente, eu quero esse, eu vou ter esse. Aí eu fiz, apontei, eu queria esse. Aí tinha uma mulher do meu lado, uma mulher oriental, assim, mas mais mestiça, uma senhora. Aí eu comecei a falar em português sozinha. Sabe quando você fica, gente do céu, como que é difícil pedir uma fruta aqui nesse lugar? Ela entendeu. Ela falou, você é brasileira? Eu arrepiei. Eu falei, ai meu Deus, uma mulher que fala brasileiro comigo em português. Eu, eu tô tentando comprar esse negócio, mas eu não sei se eu, que eu... Aí ela assim, o que você quer? Eu falei, eu só entendi que eu só consigo entender isso aqui que é fruta, né? Ela, você quer isso aqui? Eu vou pedir pra ela. Aí a mulher falou, e ela falava um pouco, acho que de alemão, alguma coisa. No fim das contas, Dri, ela pagou o meu lanche. Ela pagou o meu lanche. Ela pagou minha fruta e ela pediu alguma coisa pra ela, pediu dois, que eu comi um salgado e a fruta. Ela me deu um salgado e a fruta, sentamos juntas. Assim, é muito da sorte. Gente, É os perrengues, é muito da sorte. E a minha irmã fala, por isso que eu te conto as histórias, porque eu me virei para você poder virou conseguir. não. Você, nesse caso você não se virou não. Deus mandou o anjo da guarda para você. Tem Foi isso nada de mesmo. se virar aí não, né? É verdade. Mas aí Mas nesse caso, você não sabia ou você estava com medo e travou na hora de falar? o medo de travar, porque ali todo mundo falava alemão, não tinha um falando inglês. Eu falei, o que eu vou gastar o inglês aqui que eu não sei? Aí eu não sabia se eu passava vergonha, se eu perguntava quanto que era, se eu queria aquilo que a gente fala. I want this, please, one this. Você se vira. Mas eu na hora travei porque eu tava cheio de alemão, cheio de gente de fora. E eu falava, gente, o que eu vou pedir aqui? Aí eu comecei, sabe, você fica nervosa. Você fica, foge, Dri, some qualquer palavra da sua cabeça. Eu não tinha uma palavra que eu consegui descrever que assim, até para dizer I'm hungry, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar na hora. Eu não conseguia falar. De tão nervosa que eu tava. E aí eu começava a Poliana, comprar, ficava o que olhando. você acha que acontece que dá esse... O que acontece para você travar e para você ficar com esse medo todo?
Não sei Eu te dizer, desisti. insegurança. É uma insegurança de falar errado, de pagar mico. Mas assim, ó, eu vou te dizer outra coisa. Eu tenho muito medo, né? E assim, quando eu fui na Disney, nos Estados Unidos, foi mais engraçado ainda. A minha prima falou assim: fala inglês, pede as coisas em inglês. E eu falei: não. Ela, por que não? Eu falei: por que não? O cara chegou, a gente foi num restaurante, eu não consegui entender o ti dele. Ele perguntou se eu queria chá. Eu não entendi nada, travou tudo. Ele falou: eu não, ti. Eu falei: prima, o que ele falou? Ela, pede para ele repetir. Aí eu falei assim: não, fala o que. Daí assim, aí a minha prima falava assim pra ele: é, ela vai pedir o. Né, ela vai falar inglês. Se ela não falar inglês, você não faz o pedido dela. Então, assim, meu Deus. Mas não tinha fila atrás de vocês, gente? Não, porque a gente, assim, eu tô falando assim, no restaurante, né? A gente tava no restaurante, tava a minha prima, a filha dela e eu. E a gente foi lá comer hambúrguer. Era uma hamburgueria. E ela fez de propósito. Ela falou assim: você não fala inglês, né? Eu falei: não, não falo nada. Já falei pra minha prima: não falo nada. Já não viu que eu travei no aeroporto? Aí ela fez de sacanagem. Ela falou pra mim assim: pra mim não, né? Pro atendente. Você só vai se pegar o pedido dela se ela falar inglês. Aí o que eu fiz? Peguei o cardápio e I want this. Eu só apontei cardápio. Eu vi lá que era hambúrguer, cheese, não sei o que. Aí eu falei, this. Aí o outro lá, tipo, drink. Aí tava lá, water, não sei o que. Eu falei, esse. Não sei se era água, era com gás. Eu só entendi isso. Eu falei, esse. Só falei, isso. Aí a minha prima, meu Deus, isso é preguiça, vergonha, o que é? Eu falei, as duas coisas. Fome eu não faço, eu pego o cardápio e faço assim. Poliana, mas você está falando assim, pode ser um pouco de vergonha. Mas vergonha do estrangeiro? O estrangeiro não fala nada, não tem, nem te conhece, Pois por que é, vergonha? não sei. Eu sei que assim, é uma situação que eu falo pra você. É ruim. A gente dá risada, hoje dou risada contando, mas e que nem, por exemplo, eu tava lá nos Estados Unidos, é muito brasileiro. Na Disney, principalmente, é muito, só tem brasileiro. A gente foi num, como é que fala? Aquela shopping que tem outlet, né? Isso, outlet. E, gente, para eu chegar na Vitória Secret para escolher sutiã, foi assim, hilário. Por quê? Porque a gente só escutava as brasileiras falando: olha meu peitão, olha não sei o quê. E eu escutando, eu ria sozinha, porque eu tava entendendo o que elas estavam falando. E aí eu não sabia o meu tamanho. Aí a vendedora veio e falou: veio perguntar para mim se eu sabia o meu número. Eu, não. Ela assim: eu vou te mostrar. E nisso que ela viu que eu não abria a boca para falar tamanho nem nada, ela começou a falar em português. Então, assim, entendeu? Que lá os vendedores falam português, porque eu acho que todo mundo é brasileiro, então eles se obrigam a falar o português, porque eu acho que a maior venda ali é tudo brasileiro. E aí que ela viu que eu sou brasileira, e aí destrinchou. Falou em português, falou isso, mostrou o Porque ela tamanho. estava achando que você era asiática, então. Exatamente. Aí na hora que ela viu que eu não abri a boca para perguntar e comecei a falar, escutando, rindo da conversa do lado, das mulheres falando piadinha, ela viu que eu entendia português. Aí ela falou assim: você é brasileira? Eu falei: sou. Então. Aí começou a conversar em português. Então Você todas as sabe que lojas. essa foi a minha decepção em Nova York, né? Que eu estava com a minha filha na Uhum. Macy's comprando. Quando a atendente viu a gente conversando, veio falar português comigo, eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, estou viajando, sou professora de inglês. A mulher vai falar português comigo, fiquei arrasada da atendente. Mas é muito brasileiro trabalhando, né? Muito, Muito muito. Assim, brasileiro o trabalhando tempo para atender todo. brasileiro. Mas assim, eu falo pra minha irmã: se eu fosse pra morar, eu ia apanhar muito, né? Porque eu ia ter esse meu jeito de fazer mímica, de me virar, de pedir ajuda do meu jeito, mas ela fala que não é sempre assim, né? Eu tive muitas sortes e, como você falou, Sim. Deus colocou pessoas na minha vida para poder facilitar, mas são situações que hoje eu vejo que poderia ser pior, sabe, Bibi? Não sabendo Poliana, o mas você básico acha de. que você trava e tem medo de falar inglês mais quando você está sozinha ou mais quando você está acompanhada de brasileiro?
Não, quando eu tô sozinha, acompanhada, independente. Eu não me sinto segura com o inglês que eu acho que eu sei. Eu vejo isso pro meu trabalho. Se vem um gringo aqui, ninguém sabe falar inglês, a minha supervisora não sabia, nenhuma sabe falar. Aí quando ele pergunta, this is, aí a gente solta. Eu soltei um, né, que eu falei, meat, potatoes, eu comecei a falar rice, beans, essa sai. Aí o cara, aí eu falei, it's delicious. Eu comecei a soltar um, tipo, de simpatia. E aí o pessoal falou, nossa, a Liana sabe inglês. Mas, gente, não é que eu sei. Sabe quando Espera um você... pouquinho só. A Rosália tá falando que não está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo aí? Rosália, será que não é o seu som? Porque por enquanto ninguém falou nada que não estava ouvindo. Você está me ouvindo bem? Eu tô, eu Tá, tô, né, Eliana? eu tô. Tem mais A alguém que não Rosário. está ouvindo, gente? A Rosália disse que não está ouvindo aqui. Dá um joinha aí pra gente saber se está tudo bem. Que por enquanto ninguém reclamou, Rosália. Rosário é minha amiga, eu conheci Sua agora amiga? também. Ah Olha lá. lá, a Mirella também tá ouvindo de boa. Silvia. Vocês estão ouvindo, gente? Tá ouvindo normal? Então, Rosália, deve ser. Sai e entra de novo. Pode ser algum probleminha aí no seu. Então tá legal, Mirella. Thank you. Mas assim, Vamos lá, Bruno, eu preciso Liana. voltar. Eu preciso voltar. Porque assim, hoje, de verdade, ele me dói saber que a área que eu atuo hoje, ele não me incentiva a fazer inglês, tá? A falar inglês. Hoje eu tenho 12 anos de empresa, onde eu estou na mesma empresa. Fiz MBA, gestão de pessoas, senti a dificuldade realmente de muitos termos técnicos em inglês, mas eu vejo que na minha área, quando você começa a falar os termos técnicos de administração, cara, parece que eu sei tudo, porque eu falo, gente, o que é um gap? Teve um gap. A pessoa fala, o que é isso? Ah, porque o nosso budget. Né? Você fala, o que é isso? São termos técnicos que vêm, que a gente, quando for estudar, que eu fui estudar o MBA, eu consegui entender um pouco mais os termos. Mas hoje, por exemplo, são termos muito pequenos, mínimos para sabê-lo, né? A pessoa tem que saber o que é arroz, rice, ok, mas falar, incentivar, né? Falar assim, ah, Eliana, estuda, faz inglês fluente, porque a nutricionista que fala inglês fluentemente tem um plus, tem alguma coisa. Não, infelizmente não. Então isso me dói. Então eu falo assim, eu tenho que Mas e aprender inglês viagens, para mim. Liana? É. Para mim, eu quero para mim. Então, assim, gente, eu já tenho uma vontade enorme de viajar agora. A minha irmã tá louca para eu ir para lá. E ela sabe que eu vou passar bem. Ela já sabe. Tipo, já tá preparada para pagar mico de novo no aeroporto, né? Porque ela falou, já aprendeu o básico? Onde você vai ficar? O que você vai fazer? Aonde você vai ficar? As mesmas perguntas que fizeram quando você foi uma vez, vão fazer de novo. Né? Não adianta você ter só o visto, não adianta você ter só o passaporte de a volta, porque isso é comum para eles. O diferencial tá, domina a língua, já começa a travar. Então fala, isso daí veio de. Como é que fala? Coiote? Que o pessoal fala que eu fui lá fazer trabalho clandestino. Vai ficar lá sem visto, vai ficar de clandestino lá, né? Mas você sabe É, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas que me procuram? As pessoas às vezes ficam achando, ficam com essa crença aí, né? Uma crença limitante, que para falar inglês precisa ser fluente. E não precisa. Você não precisa ser fluente. Você precisa ser resolvida naquele assunto. Então, por exemplo, você vai passar pela imigração. Então tá, então vamos treinar. Porque as perguntas não fogem muito, né? Então vamos uhum, perguntar, vai perguntar de onde você é, perguntar quantos dias você vai ficar, onde você vai ficar, tá. quanto dinheiro você tem. Então a gente consegue estudar para essa situação. Ah, agora Sim. eu vou pegar um táxi. Vamos treinar então? Qual é o vocabulário que pode rolar dentro do táxi? Agora Uhum. eu quero comer. O que vai rolar num restaurante, rolar numa lanchonete? Eu gosto de dar aulas assim focado em situações Boa. para você matar aquele leão do dia, entendeu? Você não precisa Sim. ser fluente, voltar a estudar inglês para ficar fluente para viajar. Não. Bom, você já passou um perrengue no aeroporto, então vamos resolver o problema do aeroporto primeiro, para você ficar mais tranquilo em tudo que o cara perguntar, né? Então, as Sim. pessoas precisam entender que você não precisa ser fluente. Você precisa falar sem medo e sem travar em cada assunto. Porque quando você consegue resolver aquele assunto pontual, você se anima para o resto, Com certeza. Mas né? é Porque você isso vai que assim, me falta, não, não. sabe? Eu preciso. Eu falo, gente, quem tá assistindo a live,
Pegue essas dicas e faça para não passar perrengue, porque daqui a pouco não vai ter a sorte que eu tive, né, Dri? Vai ter Sim. realmente a história de vir um bandidinho aí, um sem vergonha e abusar. Ainda mais assim, se a gente realmente, nós brasileiros, não tem a cara de brasileiro, tem a cara de um, né, que nem a Adri aí, tem cara de uma, né, como fala, gringa, de uma, né, não tem brasileiro. Tenho cara de gringa? Tem cara de, né, eu acho que, não sei, eu acho que o pessoal acha que brasileiros ou são pessoas mais negras, ou são pessoas com cara de índio, não sei o que eles põem na cabeça, mas a gente tem essa, né? Eu, por exemplo, japonesa, então realmente nunca que vai para fora achar que eu sou brasileira. Então já começa. Quando eu fui para Jamaica, eu fiquei passeando na praia sozinha, que eu fui sozinha, que eu fui, na verdade, eu fui para um casamento do meu primo, mas eu fui uns dias antes para fazer turismo, né? Já que eu ia para Jamaica mesmo. Então eu fiquei um pouco em Miami e depois do casamento, mas antes do casamento eu fiquei fazendo turismo na Jamaica, né? E assim, eu sou deitar na praia pelada, alguém passa por cima de mim, então branquela que eu sou. Então chamava muita atenção, né? Porque eles são os negros na praia, eles ficam doidos pelas europeias, né? E eu passei por europeia, parecia uma branquela Uhum. passeando na praia, né? Então eles vinham assim, me abordavam como se eu fosse uma europeia. Fiquei me sentindo, porque é incrível. Cada passo que eu dava eu era abordada. Meu marido não foi, eu mandava mensagem para o marido e falava: olha, acabei de receber aqui uma proposta de casamento. Era o máximo. Cada passo que eu dava vinha um falar comigo, achando que eu era europeia. Você falando agora? Pois é, então a gente tem essa cara, então a gente já passa uma outra imagem. Então ele já acho que a gente fala outra língua que não seja Mas, Liana, eu português. falar inglês me salvou na Jamaica, viu? Eu acredito. Por eu Tem gente estar acha que não. sozinha, É, eu ainda e eu, peguei um Airbnb lá complicado. O primeiro lugar que eu fui ficar, eu tive que mudar de lugar. Se eu não falasse inglês, eu ia me complicar lá. Falar inglês fez toda a é, diferença. e vou te falar uma coisa, eu tô nesse mundo de dorama, né? Assisto muito dorama coreano. E eu gosto da língua coreana. A pronúncia deles do que colocar em inglês ou em português. Então, assisto escuto em coreano e vejo a legenda, né? E eu falo o seguinte, a gente tem o mesmo alfabeto, né? O A, o E, B, B. É mesmo? Não, nós, né? Só que o coreano não, que nem o japonês. O abecedário, hiragana, katakana, kanji é diferente, não é né, A, B, C, D. E eu vejo o quanto os asiáticos se esforçam para falar inglês. Isso me tira, eu falo, gente, eu preciso aprender a ter essa coragem, porque eles têm têm uns doramas interessantes, que eles vão viajar, saem da zona deles da Coreia do Sul e vão viajar Tailândia, vão para Austrália, vão para aquela região sul ali, né, da Oceania. E eles se viram no inglês. Você tem que ver o inglês deles, que péssimo. Mas eles se entendem. Pegaram dois artistas distintos. Eu vou até falar o nome, chama Together. Procura depois na Netflix. Together. São dois Tá. asiáticos. São dois coreanos. E eles vão viajar juntos para essas áreas. Eles têm que falar inglês. O inglês deles são péssimos. É a única forma que consegue falar. Um fala de um jeito, o outro fala de outra língua, e no fim das contas é o inglês que junta. Mas um inglês horrível. Mas eles Ah, eu quero conseguem assistir. viajar juntos, eles conseguem. Sabe o que é missão? Eles têm que cumprir missões nos países que eles estão visitando para conhecer a fã. Então é muito interessante. Eles têm que passar por várias missões e conhecer a fã. E aí, é o inglês. Porque como é que vai chegar um coreano falando que Então, eles fala não falam fluente, mas falam sem medo e sem travar. e chegam e conseguem fazer a missão. Então, eu Olha falo, só. faz parte. Isso é legal. E eu comecei a assistir, eu achei assim, eu maratonei de tão interessante que eu achei a história. Né? Pessoas que realmente fogem da língua nativa, fogem da zona de conforto, que não está no país de origem, vão se aventurar para um outro país que também não é a língua oficial, e eles têm que se virar para chegar e ter o objetivo. Então, hoje, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Eu tenho que ter meu objetivo de voltar a falar inglês por mim, por sobrevivência. Se eu quero conhecer o restante do mundo,
Eu tenho a opção de conhecer, eu ainda quero conhecer Austrália, eu quero conhecer Egito, eu quero conhecer, eu não conheço Paris. Né? Eu quero conhecer esses países. E aí eu falo, cadê o meu inglês para sobreviver? Você acha que o português vai dar? Não, não vai. Eu vou passar esses perrengues tudo de novo. Eu me lembro Não assim. vai, né, Liana? Não vai, né? Vamos Você já estudar, sabe o né? caminho das pedras, né? Me poupe. Vamos começar É, a estudar e a voltar o inglês básico, gente. A gente tem que pelo menos saber sobreviver e não deixar ninguém passar a perna na gente. mas olha, Liana, eu não chamo o inglês de inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado. Eu acho que isso é mais rótulo, sabe? Eu acho que assim, eu prefiro pegar por blocos, né? Qual é o bloco que você precisa? Porque tem gente que aí que se considera avançado e dependendo do mundo que ela tá ali, ela não vai conseguir se virar. Você acabou de falar de um monte de termo técnico que existe. Eu digo que zerado ninguém é. Né? Você fez lá a sua playlist, você fez o download da sua música, você fez o upload das suas fotos, você foi no festival de food truck, você comeu o seu hambúrguer com o seu molho barbecue. Olha quantas palavras em inglês só nesse. Então, zerado de inglês ninguém é. Né? Então você não precisa, eu preciso de básico de inglês. Não, você precisa de inglês naquele conteúdo que você precisa. Dentro do avião, né? Ou Nossa, para do avião, Dri do céu, cada tem situação. gente que não come porque não consegue conversar. Tem gente que, às vezes, o voo. Essa é uma história verdadeira, até já contei aqui, de um ex-aluno meu. O voo dele teve problema, foi cancelado. E todo mundo, quando o voo é cancelado, tem direito, né, a ficar num hotel e a comer por conta da empresa. Ele não sabia inglês, não sabia disso, não tinha dinheiro, ficou passando frio no aeroporto e fome. Olha, porque não falava inglês. Então, você acabou de falar que você ficou passando sufoco lá, apareceu um anjo, comprou um lanche para você no Sobrou aeroporto, bolacha, mas é né? verdade. E você ficou ali andando no aeroporto ali sem saber o que fazer, porque você não falava inglês. Quer dizer, até para fazer xixi, você teve dificuldade, ficou procurando um Exato. desenhinho. É muita humilhação, né, Eliana? Não precisa É disso, difícil. né? Não, e hoje, não, 2012, né? 10 anos atrás. Hoje a tecnologia está muito melhor de internet, computador. Você digita lá no Google da vida e traduz. Mas até 10 anos atrás, gente, a gente acha que é muito tempo, mas não tinha essa tecnologia tão avançada, não. Até porque o celular da gente não era smartphone, não. Então eu não Sim. tinha comunicação. Imagina meus pais me esperando lá no Japão, não sabia que horas que eu ia chegar, tinha noção do voo, do itinerário, e eu parada no aeroporto e falava, gente, e aqui? E daqui? Como é que faz? E não terminou meu perrengue lá no aeroporto, tá? Porque assim, o meu gate era lá embaixo. E eu tinha que pegar aquele ônibus para você entrar, para poder você sair com, né, na pista. Porque o meu avião não saía da plataforma certinho, como a gente costuma. Eu tinha que pegar um ônibus, entrar e andar na pista. Aí eu te pergunto, como é que eu sabia que era aquele meu bus? Eu falava, gente. Aí eu E olhava esse aí? portão. Eu olhava. Aí sabe o que aconteceu, Adri? Eu falo, Deus sabe o que faz. Sabe a moça, a senhora que pagou meu lanche? Ela Mentira. estava, ela estava no mesmo voo que eu. Não, Deus te Ela ama estava, muito. ela estava indo para o Japão. E aí, quando eu vi ela no mesmo gate que eu ali embaixo, eu falei, a senhora, eu tô indo pro Japão, você também tá? Eu falei, tô indo pro Japão. Aí eu olhei minha passagem, mostrei pra ela, falei, ó, meu portão aqui, ó, portão 50 e pouco. Ela falou, é aqui mesmo, a gente tá indo pra Narita. Eu falei, pra Narita. Eu falei, então a gente vai junto. Aí que eu vi que, falei, vou cuidar Aí dessa mulher. relaxou. Agora eu Porque posso travar à vontade. ela sabia um pouco de alemão, ela não falava inglês, ela falava alemão, porque a gente estava lá em Frankfurt. E aí que ela questionou realmente lá, perguntou naquele guichezinho que fica na entrada, falou, esse aqui que vai sair para Narita? Ela falou, aí eu fiquei aliviada. Falei, gente, só, mas assim, e o desespero? E se a mulher não tá lá? O que me socorre? Né? Mas eu tinha que ter certeza que era aquele número, estava certeza que era que era o meu gate, porque senão, gente, imagina, o aeroporto é gigante, gigante, Sim, né? sim. E assim, se você não sabe perguntar para as pessoas corretas, eles podem te sacanear, falar que é do outro lado do aeroporto, que é lá em cima, que é do outro lado, que é no desembarque, e aí você perde o voo por falta de informação.
Já fiquei 6 horas parada para chegar na hora H e ainda se perder. Então, realmente, são os perrengues que eu falo, só tem que ter Deus mesmo, fé nessa hora, porque realmente... Liana, você já aconteceu de você. Deixa eu só responder aqui para a Rosália, sua amiga não está conseguindo ouvir mesmo. Né, depois eu Rosália? conto pra ela, depois eu conto os perrengues. A Rosália não está conseguindo ouvir. Rosália, algum problema com o seu celular aí? Tá todo mundo conseguindo ouvir. Não sei se é seu fone, alguma coisa, dá uma olhadinha aí depois. Liana, já aconteceu de você comer alguma coisa que você não queria porque você pediu errado? No avião? No avião? Já conta aí como é que No foi. avião foi... Quando agora? Agora qual foi? E a minha irmã estava junto na viagem. Só que como a gente estava em bancos separados, ela estava numa outra poltrona e tinha um corredor. Ela falava assim, ela gritava do outro lado. Ó, é peixe ou frango? Chicken or fish? Aí ela vai perguntar, porque daí minha irmã estava na frente, no corredor um pouco na frente, e a minha irmã já deu cantada pra mim. Ela virou pra trás e falou, ô Mari, ela vai te oferecer peixe ou frango? Aí eu falei, mas o que é melhor? Ela falou, come o que você tá acostumado. Vai que como a gente é alérgico a frutos do mar, a gente tem medo de pegar esses peixes assim, né? Então ela falou, pede frango. E eu não sei o que deu em mim, e eu peguei e falei fish. A mulher falou, aponta eu, fish. E na minha cabeça era assim, não pegar peixe, mas eu falei fish. Na hora que abri, que ela foi, abriu o peixe. E para minha tristeza, tinha camarão no peixe, e eu não podia comer. Aí, para conseguir trocar, pelo amor de Deus, chega assim na minha irmã, tem o camarão no peixe de alergia. Ela falou, eu falei pra você pegar frango, que você pediu peixe? Eu falei, eu não sei, eu tratei. Eu falei, errado. Aí eu tive que acionar a aeromoça, a comissária, e a minha irmã foi me socorrer, tá vendo? Como é que eu ia falar que tá trocado porque eu sou alérgica, camarão? E quem estava sentado do seu lado não falava inglês Não tinha também? ninguém, não tinha ninguém. Eu estava sozinha. A minha irmã tava com o namorado da época dela lá, Nessa eu fiquei hora que sozinha. você pediu fish no lugar do chicken, o que aconteceu? Você travou? Na verdade, olha pra você ver, a gente quer pensar demais. Eu falava assim na minha cabeça: não pegar peixe, pegar tique. Na hora que eu falei, não, fish. Gente, saiu. E aí eu, em vez de eu falar, não, eu entendi. Sabe quando você acha que pediu certo? Olha o desespero de gastar o inglês, a minha insegurança. Na hora que abri a comida, na hora que eu abri, tinha um filé de peixe com os camarãozinhos em cima. Aí eu desesperei. Aí a minha irmã, pedi peixe. Eu falei, precisa pegar frango. Não sei o quê. Aí ela que acionou e me ajudou. Porque senão, sabe? Ela falou, começou a falar com a comissária, e a comissária só falava inglês, alemão e outra língua lá. Eles falam umas três. O inglês era o básico, o alemão, porque de lá, né? Como tava saindo de. A gente fez uma parada quando a gente tava chegando lá. E foi isso, foi uma situação bem difícil. Sorte que eu falei, sorte que a minha irmã tava lá, porque se fosse comigo, como é que eu responderia? Eu não sabia o que dizer. Não, isso não. Ia continuar a viagem com fome. Com fome, com fome. Não, mas é muito ruim. O básico tem que saber, gente, tem que saber. Você fala o básico, mas assim, saber que você tem alérgico a camarão, que você come frango, Sim. carne. Nossa, é muito sério. E minha mãe ainda falou, quando Liana, você for puxa um viajar. pouquinho só o seu celular assim para. Isso aí. E minha mãe ainda falou, quando você for viajar e levar remédio, leva a receita junto. Não queira levar um analgésico, que aqui é muito comum, né? Nos Estados Unidos também não precisa de receita, mas quando você para na alfândega, eles podem questionar. Eu fiquei com tanto medo que não levei nada. Então eu falei, vai que vai achar que é droga. Aí ela falou assim, mas se você tem alergia, você tem que levar um antialérgico. Você tem que levar o seu kit. Eu falei, Lu do céu, eu não vou levar nada. Aí minha irmã já não. Se você pegar a bolsinha dela, tem tudo, ela sabe que ela é alérgica, Mas aí é a antigripal. segurança, né? É a Agora, eu segurança. como não tenho, é isso que eu falo, como eu não tenho essa segurança, eu prefiro levar. Aí eu falo, passo o perrengue, por quê? Porque eu não sei. Não sei o inglês, não sei me defender. Se o guarda me questionar e perguntar, né, o policial, o que seja, o que é isso, eu vou até eu explicar
que é um analgésico, que é um antialérgico. Então, Liana, antes da sua próxima viagem, nós vamos treinar, tá? Vamos. Nós vamos Quero treinar mesmo. aeroporto, vamos treinar restaurante, vamos treinar Vamos. bolsinha de remédio, porque é tudo treinável. A verdade é que tudo na vida da gente é treinável, né? Você pode conseguir falar inglês sem medo, sem travar, mesmo sem ser fluente, e vai treinando. Eu É que quando concordo. você vai treinando, 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 tudo vai entrar no piloto automático e você vai conseguir se virar bem da próxima vez, Com sem precisar certeza. de anjo da guarda, né? Não que a gente vá abrir mão de anjo da guarda. Deus, por favor, continue protegendo a Liana. Mas faz a sua Todos parte, nós. né? Tem que Não, mas eu fazer a sua preciso, de parte. verdade. E assim, eu não tenho medo de viajar, né? Eu falei, até tava brincando esses dias, eu falei, nossa, eu vou fazer quarentão, podia fazer uma festa? Não, eu quero viajar, eu quero visitar minha irmã, eu quero ir pra Isso lá. aí. Nossa, vou gastar dinheiro. Hoje a gente consegue parcelar viagens, consegue fazer N formas para viajar. Hoje não é luxo dizer Não. que viajou, É só sabe? essa organização, né? Exato. Então, assim, ai, eu não sei falar inglês, gente. Eu não sei, eu me viro, mas assim, eu falo pra gente, né? A gente não nasceu em berço de ouro, eu não nasci. Meus pais nunca falavam assim, quando você fizer 15 anos vai pra Disney. Não sei, nunca a gente teve isso, né? A oportunidade que eu fui ter pra ir pra Disney foi agora com mais de 30 anos, porque graças a Deus eu trabalhei para isso, para conseguir realizar um sonho, viajar, enfim. Sim, sim. E eu falo, preciso fazer, preciso para mim, né? Nessa vida a gente é uma vida só para a gente poder usufruir e passar esses perrengues não é legal, não acho. É uma história, aventura, mas só quem sente na pele, realmente, eu tive a sorte. Tenho a sorte de ter uma irmã que me desespera, me socorre, tem uma mulher que aparece do nada e me socorre, mas e se não? E se viesse um cara, uma pessoa de má índole e nossa, podia fazer muita Sim. sacanagem comigo. Você Muita, teve muita, muita podia não sorte. ter, né? De não conseguir me virar, né? E assim, muitas pessoas têm medo. Eu tenho medo de avião. Eu falei, gente, o avião não é nada. O avião é nada. O avião é muito seguro perto das pessoas. As pessoas que a gente tem que ter medo que a gente está indo, né? Não querer viajar sozinho. Se vai viajar sozinho, que nem eu, vou, mas vai preparado. Vai preparado sim. Busque informação. Então, o que eu falo, agora eu falo para você, Adri. Vou viajar? Vou te acionar, Adri, ó. Vou viajar tal mês, ano que vem. Quanto tempo de antecedência que a gente precisa começar a treinar para não passar perrengue no alfândega, lá no aeroporto, né? Para o restaurante, para a bolsinha de remédio, é isso mesmo. Eu preciso. Oliana, e Oi. para quem não fala inglês sem medo e sem travar e vai viajar pela primeira vez, qual que é o conselho? Ai, aprenda, vai o básico. O básico eu falo o que eu falo. Saiba falar pelo menos help. Help me. Tenha assim, ó. Porque quando a gente vai, se não sabe pela primeira vez, o conselho eu falo, procure então uma agência, alguém que consiga dar apoio. Porque se você vai para um outro país que você não tem referência para te orientar, então, por exemplo, se eu vou para o Japão, não tem meu pai que me espere lá. Se eu vou para os Estados Unidos, não tem um parente que me espere lá, não tem ninguém do outro lado do mundo para te socorrer, eu acho que realmente não tenha medo, mas procure uma agência, alguém que consiga fazer um tour para você, que te garanta hotel, hospedagem. Porque se for por conta, sem saber inglês, o perrengue vai ser muito pior dessa que eu passei. Porque eu ainda que eu falo, eu tinha muita ajuda, eu tinha orientação, eu tinha um primo esperando, eu tinha um pai ali, a minha irmã que fala inglês fluente pode me ajudar. Mas e se eu não tenho? Quer se aventurar? Então, pelo menos tenha um domínio, como você falou, os blocos. O que eu preciso saber? Eu preciso saber pedir onde eu vou ficar, o que eu vou comer, o que eu vou gastar e pagar, porque senão, gente, é um desespero, é um desespero. Aí a viagem fica frustrada, eu acho. Sim, sim. Né? Você perde a viagem, né? É o que você falou. É engraçado quando a gente conta depois, mas na hora não tem nada de engraçado, Exato. né? É verdade. Na hora é o desespero, é o pânico, é a sensação de impotência, né? E Mas o não tenha risco medo, também que gente. você corre, né? Mas não tenha medo de aprender. Se tem professoras como a Adriana à disposição, hoje a gente tem várias formas de você aprender. Aprenda. É um investimento para você. E Sim, aprende, quando você aprende, é para a vida. E assim, vou falar a verdade. Quem viajou uma vez vai querer viajar sempre. sim, viajar é uma É um avião. delícia.
Então, seja de avião, seja de ônibus, seja de navio. Gente, é muito gostoso. E o que eu acho melhor ainda? Quando você consegue comunicar com outra pessoa que não fala a sua língua e de repente você consegue, né? Alguma coisa te honrar e assim te ajudar. Gente, é tão gostoso, é tão legal, tão E legal. estar pronto para conversar em inglês com qualquer pessoa que não fala português, você não precisa nem sair do país, né? Você pode ter essa oportunidade viajando dentro do Brasil, você pode ter essa oportunidade até na fila do pão, aparece alguém que não fala o português e o inglês vai te abrir portas aí. Com Agora, certeza. viajar para fora do país não precisa ser para um lugar onde a inglês é a língua nativa. Você pode viajar para um lugar que o inglês não é a primeira língua, mas o inglês vai te ajudar a se comunicar com quem não fala português, Muito, né? com E certeza. aproveitando aqui, já que a Liana falou, né, aconselhou você a estudar inglês, toda quarta-feira, às 9h15 da noite, horário do Brasil, tem aula prática no YouTube, o Teacher Adriano Tavares. E toda segunda-feira, às 9h15, no Insta, eu respondo perguntas sobre o ensino do inglês, perguntas que vocês mandam pelo WhatsApp, pelo Insta, pelo YouTube. Eu respondo às 9h15 no Teacher Adriano Tavares também. E domingo, sempre que tem uma convidada, é mais ou menos nesse horário da tarde. Se você está assistindo gravado, fica todo domingo, sempre tem alguém conversando comigo por aqui, tá? Liana, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Domingão à tarde, você tirar o seu tempo aí, tá? Thank you very much. Eu acho que é bacana a gente contar essas coisas e também alertar, né, para o perigo que você corre aí de viajar sem inglês, que é uma coisa tão acessível que você pode investir um pouquinho de tempo todo dia. Esses dias eu estava falando, Sim, 1% todo dia dá 300% de diferença no fim de um ano, né? Então, é um com pouquinho que a certeza. gente muda todo dia, aprende uma coisinha aqui, aprende uma coisinha ali, para você estar pronto para a próxima viagem. E eu me coloco aqui à disposição para te ajudar, para seus Com perrengues não certeza. serem tantos. Sempre vai ter uma coisa engraçada acontecendo, mas não precisa ser alguma coisa que te deixa desesperada, né? Pode ser uma coisa mais light, Com né? certeza, gente. Mas obrigada, Adri, pela oportunidade. Para a próxima vez que a gente vai marcar, vou ver se eu entro com a minha irmã também, porque a gente contando juntas. Show! Combina com ela pra gente conversar? Me Aham, chama? Eu vou combino, adorar combino conversar com sim. vocês duas juntas, vai ser divertido. Pode deixar. Tá bom? Um beijo pra você, brigadão pelo Obrigada, bate-papo, gente. obrigada. Logo, logo eu vou combinar de novo com a Liana, junto com a Lume que fala inglês pelos cotovelos e a Liana que logo, logo vai estar no mesmo nível, hein, Liana? Prometido? Oh, tava prometido. Obrigada, Adri. Obrigada Combinado pelo então. carinho. Brigadão, viu? Beijo, Até beijo. a próxima. Beijo, Até gente. mais. Bom te ver de Até. Tchau, volta. tchau. Até. Tchau, Gente, tchau. eu fico por aqui. Segunda-feira, 9h15, eu tô aqui de novo batendo papo com vocês, ok? See you!